Olá, seja bem-vindo ao canal Plus. É uma alegria ter você aqui. E hoje, conforme anunciei anteriormente, estamos começando o projeto TBT da História do Brasil. Serão 50 encontros, 50 episódios ao longo de 2023, falando da história do Brasil. E hoje nós vamos iniciar falando sobre a pré-história do Brasil, ou seja, como era o Brasil antes da chegada dos portugueses, né? Bom, para você entender, eu vou te pedir algumas coisinhas para você entender esse assunto. A primeira, eu vou te pedir que, se você gostar do vídeo, por favor, dê a sua curtida, o seu like, seu joinha, como você queira chamar, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é interessante e ele vai indicar esse vídeo para outras pessoas que navegam aqui na plataforma. Também peço ao final do episódio você deixe o seu comentário para eu saber o que você achou da nosso primeiro episódio, nossa aula, né? Você comenta aí se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma coisa a acrescentar, certo? Se você quiser também falar com suas palavras o que você entendeu, fique bem à vontade, que eu vou estar lendo as suas colocações na próxima aula, tá? Os seus comentários, vou ler, vou comentar aqui, tirar dúvida, enfim, tô ansiosa para ver o que vocês vão achar. Outra coisa, o que nós vamos falar aqui é baseado em fatos históricos, é baseado na ciência. Foram assuntos que foram pesquisados anos a fio por paleontólogos, arqueólogos, geólogos, historiadores, enfim. Vários cientistas contribuíram para que hoje nós tivéssemos acesso a esse conteúdo, certo? Então, tudo que eu estou falando aqui, você pode até não concordar, mas é baseado na ciência, certo? Outra coisa também, se você quiser fazer anotações, fique à vontade, pega aí o caderninho. De vez em quando eu vou citar alguns sites que você pode pesquisar depois, se você achar interessante. Então, tenha seu caderninho aí para você fazer a sua anotação, certo? Então, vamos começar? Bem, quando você estuda geografia, você aprende que o nosso planeta possui 5 continentes, que são a Europa, a Ásia, a África, América e Oceania. Além desses 5, o que mais que o nosso planeta tem? Ele tem o Polo Norte e o Polo Sul. Então, são cinco continentes e mais os polos. Só que isso, há milhões de anos atrás, não era assim. Há milhões de anos atrás, nós tínhamos a Terra assim. Vou te mostrar, olha aqui. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Aqui nós temos a Pangeia, que eram os cinco continentes juntos, formando um único continente que os cientistas deram o nome de Pangeia. Aqui nesse nosso continente maravilhoso, você vê que ele tem muito verde, né? Esse verde aqui é a vegetação. Onde você vê esses alaranjados aí, representa os desertos, tá? Essa é uma imagem criada pelos cientistas, é a maneira como eles imaginam que era a Terra com um único continente. O oceano tomava conta por todos os lados, né? E aí estava essa imensidão de terra, que era um continente só. Nessa Pangeia existia vegetação, existia o deserto, como eu já expliquei, existia no meio disso tudo aí vulcões e existia também os dinossauros e muitos que habitavam por aí. Bom, havia humanos também? Sim, só que o ser humano aí estava na fase de evolução, conforme a teoria de Darwin, né, que ele veio evoluindo de outros seres, veio evoluindo, até que 200 mil anos atrás surgiu a espécie de Homo sapiens, da qual nós vamos estar falando já já. Bom, nesses milhões de anos que a Terra foi assim, aconteceu algo interessantíssimo, que foram os vulcões que resolveram entrar em erupção. E nessas constantes erupções foram surgindo rachaduras imensas pela Terra, e essas rachaduras criaram rupturas enormes pelas quais
o oceano foi penetrando e assim houve uma separação dessa terra. E é assim que vai surgir os continentes. Vamos achar aqui a imagem para vocês. Olha aí. Aqui temos um mapa mundi. Você pode ver aqui, ó, deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Aqui você vê o Velho Mundo, que na história, os historiadores mais tradicionais, eles chamam essa parte aqui de Velho Mundo, que é onde surgiu os primeiros povos e as primeiras civilizações e as cidades e etc. Então, eles tiveram uma história, essa parte aqui do mundo evoluiu muito mais rápido do que a nossa, que é o continente americano. Pasme, aqui no Velho Mundo, o homem está aqui, de acordo com a ciência, em torno de 200 mil anos. O Homo sapiens, que é o homem mais inteligente, mais próximo do que nós temos hoje, que hoje nós somos o Homo sapiens sapiens, né? Então, esse Homo sapiens surgiu aqui, né? De acordo com a ciência, surgiu na África, essa evolução, e da África se espalhou pela Europa e pela parte da Ásia, né? Isso há 200 mil anos atrás, certo? Bom, ali eles foram evoluindo e tal, e aqui a nossa parte, como é que ficou o nosso continente americano? Por que ele não teve a mesma evolução? Porque na separação, de acordo com a ciência, veio para cá vegetação, dinossauros, terra, né? Mas não vieram humanos, certo? Comprovado cientificamente, existe aqui no Brasil, nós temos uma arqueóloga, a Niede Guidon, que ela descobriu um fóssil que tem mais de 40 mil anos. Então, ela inclusive tem uma teoria, na teoria dela, ela acha que esses povos vieram antes aqui para o Brasil e que vieram por mar. Eu acho pouco provável, mas enfim, ainda não foi comprovado cientificamente, mas tem que ter uma explicação, já que esse fóssil realmente tem mais de 40 mil anos. Porque o homem aqui no Velho Mundo, ele apareceu há 200 mil anos atrás, o Homo sapiens. Agora, o Homo sapiens foi chegar aqui no continente americano há apenas 40 mil anos atrás. Eu vou te mostrar por que isso aconteceu. Porque, de repente, lá onde eles estavam, na Ásia, na Europa, a grande ideia dos cientistas é que houve, né, de repente, uma nevasca muito forte, algum problema, ou seca, uma intempérie da vida, e eles viviam nômades, procurando lugares para... Aqui nós já estamos falando do mundo antes das cidades, antes da Europa evoluir, aos 40 mil anos atrás aí, viu? Então o homem ainda estava pré-histórico e tal, e eles nessa ânsia, né, de achar um lugar para ficar, eles foram andaram por esse território aqui, que seria a Rússia, e chegaram nessa pontinha aqui do globo, que é o Estreito de Bering, que é uma pontinha que tem entre essa parte da Rússia com o Alasca. E essa parte aqui, detalhe interessante, nesse tempo aqui, 40 mil anos atrás, ele congelava de uma tal forma, hoje eu não creio que isso aconteça mais, porque pode até que aconteça, gente, eu não pesquisei a respeito, mas eu acredito que hoje em dia talvez não, com tanta intensidade não, porque hoje a gente tem o efeito estufa aí, né, que faz com que as geleiras dos polos descongelem. Mas nesse tempo a natureza impura, intocada, sem poluição, e isso não existia. Então era tudo muito correto, a natureza funcionava muito bem. Então o gelo aqui era forte e isso aqui emendava com gelo, essas duas pontas aí, ó, elas emendavam esse Estreito de Bering e faziam uma passagem. Então os cientistas acreditam que foi nessa passagem aí que eles entraram e aí foram pelo Alasca, e do Alasca eles desceram e povoaram todo o continente americano. E isso, segundo a ciência, há 40 mil anos atrás. Então eles vieram lá da pontinha do Alasca e foram descendo e se adaptando e procurando os lugares que mais lhe conviam e tal. E assim eles se espalharam. Aqui, quando eles chegaram nessa região nossa aqui, que hoje é o Brasil,
O que eles acharam? Eles encontraram vegetação, eles encontraram um clima agradável, né? O clima tropical. E aqui eles se estabeleceram e formaram os nossos povos originários, certo? Agora não preciso mais do mapa, né? Vamos voltar à luz. E aí, esses povos originários que vieram lá do continente asiático, de acordo com a ciência, eles se espalharam aqui por todo esse território. E, segundo estudos, né, científicos, eles acreditam que havia em torno de 5 milhões de povos originários aqui, quando Pedro Álvares Cabral pisou nas terras brasileiras. Então, veja bem que antes nem era Brasil, era um continente que, para eles, o que importava é que eles viviam aqui. E como é que esse povo vivia? Gente, os que vieram ao Brasil, eles encontraram um país, uma terra tão boa, com tanta fruta, com animais que dava para caçar e comer, com rios, água, dava para pescar. Boa parte deles foram para o litoral, de acordo com estudos, né, em torno de 2 milhões de povos originários que Pedro Álvares Cabral, quando chegou aqui, chamou de índios, né? Então haviam 2 milhões de índios que hoje nós chamamos de indígenas, mas naquele tempo eram chamados índios, e esses índios habitavam todo esse litoral brasileiro, em torno de 2 milhões, tá? E eles eram divididos em várias tribos, e as tribos, e os outros 3 milhões, que eram em torno de 5 milhões que existiam nessa terra, os outros vieram para o interior do país. Então, veja, os que viviam no litoral, qual era a atividade? Eles caçavam, eles pescavam, tomavam banho de mar, tinham as suas tribos ali, suas casinhas, suas ocas e tal, e eles viviam tranquilamente ali com o que a natureza lhes oferecia, né? Agora, os que estavam mais ao interior, eles descobriram raízes na terra, né, no caso, e eles passaram a cultivar essa raiz famosíssima que é a mandioca, que nós temos até hoje, que nos serve tanto. No litoral tinha também, então os índios tinham esse hábito, né, de cultivar, mas principalmente os do interior, eles tinham o hábito de plantar coisas, então eles replantavam frutas, eles cultivavam mandioca, e assim eles iam se alimentando, eles caçavam animais, e o interessante é que o processo de agricultura deles era muito diferente do nosso. Hoje nós temos a agricultura com grandes latifúndios, né, terras, hectares e mais hectares de terra, aí planta o arroz, o feijão, o milho, a soja, enfim, cana-de-açúcar, trigo, soja, tudo é plantado. E o detalhe interessante, que a plantação nossa é tão extensa que ela não só alimenta o Brasil, como também é fonte de exportação para vários países. E isso tem gerado um certo problema aqui no Brasil, porque o pessoal foca tanto em exportar lá fora que muitas vezes esquece quem está aqui dentro. E aí o alimento que está aqui dentro não é suficiente, aí ele se torna mais caro, é daí que vem a carestia das coisas. Por quê? Porque manda lá para fora e esquece de alimentar aqui dentro. Não copiaram o exemplo dos povos originários, porque eles faziam a agricultura de subsistência, ou seja, plantavam o essencial para suas tribos. Certo? Então, cada tribo tinha sua plantação própria. E isso não afetava o meio ambiente, porque já que eram tribos com uma quantidade pequena de habitantes, que já que um litoral de mais de 8 mil quilômetros, como é o nosso, e só eram apenas 2 milhões de indígenas, então você imagina que essas tribos eram várias, né? Mas elas não tinham assim, uma população tão extensa como nós temos hoje, que isso aí também pesa muito para a questão agrícola. Nós somos mais de 200 milhões de boquinhas para comer, né? Então eles plantavam ali, a natureza era praticamente intocada, né? Porque os melhores cuidadores da terra, da natureza, são os povos indígenas, os povos originários, porque eles fazem tudo naturalmente, né? Com a tranquilidade. Então, a vida deles era isso. E o detalhe interessante, se eu plantava para minha tribo toda. Se eu colhia para minha tribo toda. Isso significa o quê? Não existia o eu e o meu e o seu, existia o nosso.
tudo que eles faziam era visando a coletividade, visando a atender a todos. E os nossos indígenas aqui, eles eram bons artesãos, como são até hoje. Os indígenas produzem muito artesanato bonito nas tribos deles. Quando você tem a oportunidade de visitar uma tribo, você pode levar dinheiro, porque vai ter coisa bonita lá para você comprar. Eles fazem muito, desde de cestos para guardar coisas, brincos e vários objetos para enfeitar o ambiente e tal. Eles gostam e eles já faziam isso antes do homem português, né, do europeu chegar aqui no Brasil. Então vejam, eles tinham um padrão de vida muito tranquilo, não havia o egoísmo e havia o cuidado com o meio ambiente. Por isso, quando os portugueses chegam aqui no Brasil, eles encontram uma terra muito pura, com pessoas inocentes, pessoas que não pensavam na ganância, não pensavam na riqueza, não estavam preocupados com mineral, com minérios, com riquezas. Eles faziam para viver, eles viviam o momento e curtiam muito essa terra. Eu imagino que essa vida tranquila que eles levavam, eu imagino que devia ser muito lindo. Isso aqui devia ser realmente um paraíso maravilhoso, com bichinhos maravilhosos, porque eles matavam só para comer, só o essencial, né? A ganância veio com o europeu, que já estava anos-luz, porque quem veio para a América, lá pelo Estreito de Bering, eles não vieram com o intuito de crescer, de progredir, eles vieram para viver. Eles queriam comer, eles queriam dormir, eles queriam curtir a natureza. E essa filosofia, enquanto eles ficaram aqui, ó, séculos nessa filosofia, os europeus estavam evoluindo, 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 a ponto de fazer suas embarcações, meter a cara oceano afora e vir parar nessas terras. E esse é o nosso assunto do nosso próximo encontro. Eu acho que nesse encontro de hoje fica a grande lição dos povos originários, que era o amor. Claro que vez ou outra eles brigavam, às vezes uma tribo guerreava com a outra, isso acontecia assim, porque às vezes eles queriam disputar a posse de um rio, ou uma terra que tinha mais frutas, que tinha mais animais apetitosos, enfim, então eles entravam em atrito, sim. Mas, de modo geral, cada tribo sabia viver em paz, viver na coletividade, viver pensando no alimento de cada dia. Eles, sem conhecer Jesus Cristo, eles viviam um grande princípio que está escrito lá no Pai Nosso, que Jesus ensinou: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se a gente pensasse mais no pão de hoje, a gente não era tão egoísta, sabe? Essa é a grande lição que os povos originários deixam para nós. O viver, o aproveitar o ambiente e produzir o essencial para a sua vida. Você não precisa ter além grandes coisas, mas nós, civilizados, nós queremos ter além. Nós gastamos muito mais do que a gente ganha. A gente quer possuir além. Você não contenta com 10 conjuntos de roupa, você quer ter 200 roupas, você quer ter 100, você quer não repetir roupa, né? Isso mostra o nosso lado do ter, que infelizmente nós herdamos isso do povo dito civilizado. É interessante isso. Eles tinham, os índios tinham os indígenas, né, tinham uma pureza muito grande. E que isso fique para nós, para a gente refletir. Até que ponto nós precisamos de tanto? O que fazer hoje para melhorar esse meio ambiente que a gente destruiu? A humanidade, né? O que fazer para melhorar? Como ajudar? Enfim. Então, é isso. O nosso encontro termina aqui. E no próximo encontro, já dei um spoilerzinho, vamos estar falando sobre a descoberta do continente americano. E eu espero vocês aqui, que vai ser uma alegria continuar compartilhando esses conteúdos com vocês. Um beijão e até o próximo.